101.5, Frecaneca FM, eu sou a Janaína Serra, esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas, Minas e Manas começa agora, a gente segue junto por 1 hora, de 2 às 3 da tarde, toda terça, inclusive, trazendo essas pautas imensas, infinitas, intensas aqui para a sintonia da 101.5 FM. Você pode acompanhar a gente na sintonia do seu radinho, coloca lá 101.5, vai estar sempre ouvindo, inclusive, toda a programação da Frecaneca FM, pelo site www.frecanecfm.org e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecfm. E aí a gente tem a possibilidade de compartilhar. E quando a gente fala de maternidade, eu sempre repito, porque essa é, eu acho que uma máxima da maternidade, que é de compartilhar informação. É um universo paralelo e que a gente consegue se encontrar, se ancorar ou navegar com, não sei se é possível dizer, né, com mais tranquilidade, talvez com menos turbulências, se a gente se encontra, se apoia em outras maternidades. A gente tenta fazer isso por aqui. E vamos embora começar, porque tenho muito a ouvir, como sempre, eu usando aqui esse microfone como desculpa para eu ouvir e aprender muito. Bom, a gente dá continuidade à série que começamos falando sobre masculinidades há 2 semanas atrás. Hoje a gente vai falar sobre cuidar. Nossa série se chama Futuros Possíveis. Então vamos pensar em perspectivas, as expectativas, em sonhos que a gente tem e possibilidades de construir o nosso estar, né? A nossa vivência aqui e na maternidade de uma forma mais equilibrada, com divisão de trabalho. A gente fala assim, pensa no dia de hoje, né, como uma utopia, mas é pensando na utopia que a gente consegue caminhar e chegar em algum lugar. Agora sim apresento as pessoas que estão aqui, mulheres maravilhosas, minhas convidadas são sempre, tenho muita sorte e muita honra de recebê-las aqui. Vou conversar com Débora Aguiar, já participou tantas vezes do Mamas, adoro ouvir, sempre que tenho uma chance vou lá, bato na porta virtual dela, vem aqui falar com a gente, com Cibele Voglai. Vou apresentar as duas e aí a gente começa essa conversa. Bom, Débora é mãe de uma criança atípica, construtora e articuladora do movimento de mães antiproibicionistas, atua como articuladora e é mobilizadora de políticas de garantia de bem-viver e reparação para mulheres negras, indígenas, crianças e jovens periféricos. Cibele Voglai, mulher, mãe de 2, solo de uma, psicóloga clínica e perinatal. E eu vou usar agora esse espaço para perguntar um monte de coisa para ela, porque, além de tudo, é minha amiga querida também, então não pode me atender. Aí eu trago para cá para ouvir. É assim que a gente faz. Gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. O microfone de vocês está aberto. Uma honra ter vocês aqui. Oi, Débora. Oi, Cibele. Vocês querem acrescentar algo ao que eu falei nessa apresentação? Não, só agradecer por esse espaço incrível, Janaína. Que honra estar aqui com você sempre, viu? E pode me chamar que eu venho sempre. Obrigada a você, a toda a equipe, por esse espaço, para que a gente possa falar sobre o cuidado, que é algo tão caro e tão necessário entre nós, né? Me sinto honrada, viu? Estar com a Cibele aqui também. Temos muito a nos ouvir, né, Cibele? Exato. A aprender juntas, né? Isso. Eu agradeço também pela oportunidade. É a minha primeira vez, assim, então ainda estou me ambientando, mas pode me chamar outras vezes também. Tá bom. já falou, pronto. Mas eu demorei a aceitar isso, né? Porque... Foi, mas que bom. Vem na hora certa. É assim. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre alguns números. A gente tem muitos números, né, sobre a economia do cuidado. Eu vou falar de um só e aí a gente começa essa nossa conversa. Essa matéria aqui, ela saiu no início do ano, em janeiro, uma matéria assinada por Bruno Lupion, e o título, né, manchete, é Como Países Podem Reduzir a Sobrecarga das Mulheres no Cuidado. E aí ele fala de uma amostra, né, que está no PNAD do IBGE em 2022,
e diz o seguinte: em média, as mulheres dedicaram 21,3 horas por semana a atividades de cuidado e afazeres domésticos, enquanto os homens 11,7 horas. A diferença é ainda maior para mulheres negras, que dedicam a essa atividade 1,6 horas por semana a mais que mulheres brancas. Aí vem, prestem atenção, isso gera o que especialistas chamam de pobreza de tempo, que dificulta que as mulheres entrem e permaneçam no mercado de trabalho em condições de igualdade com os homens e reduz sua disponibilidade para se dedicar a estudos ou à vida pública. E esse termo pobreza de tempo, ele me pegou assim, pesado, né? E ele fala aqui sobre o mercado de trabalho, né? De igualdade e tal, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu colocaria aqui também, que é mesmo tempo para ficar em tempo, corpo presente com as pessoas que são cuidadas por nós. Sejam filhos, filhas, parentes, mas pessoas que não o cuidado, vamos falar de uma coisa muito específica, assim, o cuidado de um doente acamado, não, mas é o do afeto. Porque com tanta sobrecarga, isso interfere também, eu acho, assim, não no que você sente, mas na forma de demonstrar, né, e de praticar esse cuidado. Bom, jogo isso aqui para vocês, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, e depois quero ouvir, bom, Débora como articuladora, então eu vou querer daqui a pouquinho, né, ouvir como você vem trabalhando, conversando com as mulheres sobre essa questão do cuidado, e Cibele trazendo com sua experiência na clínica, como as mulheres vêm sendo acometidas por essa carga que vimos aqui, né, de 10 horas a mais, né, de trabalho. Então, o que você vem ouvindo e como que a gente pode conduzir isso também. Mas então, gente, pobreza de tempo, o que vocês acharam disso? Você quer começar, Cibele? Pode começar, Débora. Então, é impactante, né? É impactante a gente ouvir pobreza de tempo, porque versa muito sobre essa falta e essa lacuna que a gente tem dentro da nossa realidade, né? E no diálogo da vivência de outras mulheres, o quanto realmente a falta de tempo mostra para a gente também uma dinâmica de maior desgaste para sobrepor esse tempo que a gente tem, né? Então, a gente estava falando aqui nos bastidores o quanto o cuidado versa sobre as nossas vidas e estrutura a nossa identidade mesmo enquanto mulher, né? Não tem como não falar sobre as mulheres que passam a vida inteira nessa dinâmica de cuidar de outras pessoas e não entendem outras possibilidades de futuro, né? Quando você traz para a gente, Janaína, esse tema sobre versar sobre possibilidades de futuro, a gente fica imaginando isso, né? Existem mulheres que se dedicam integralmente a esse cuidado e a como cuidar da melhor forma de nossas crianças, dos companheiros, porque a gente também vê a dinâmica da maternidade como um exemplo de amorosidade para as relações, né? As relações amorosas. Então, ali, aquela mulher, ela não cuida do companheiro como um companheiro. Ela, muitas vezes, cuida do companheiro como se fosse a mãe dele, né? Estruturando dinâmicas de vida que são da base daquela pessoa. Então, quando a gente está falando, quando você me fala sobre pobreza de tempo, isso versa muito, para mim, a escravização desses corpos, né? A submissão que essas mulheres são colocadas a partir dessa dinâmica que é trabalho, né, Janaína? A gente está trazendo aqui que a realidade de vida do cuidado é um trabalho, né? O cuidar do outro, o se dedicar integralmente ao outro é um trabalho. E a gente estava falando aqui nos bastidores, e eu falei uma frase que eu gosto muito de falar, que é que não existem mulheres desempregadas, né? Existem mulheres não remuneradas. E é importante a gente enxergar isso para a gente acabar com essa naturalização do trabalho extremo e do desgaste total dessas mulheres, né? E aí passo a bola para a Cibele para a gente dialogar como fica isso na saúde mental dessas mulheres, porque o entendimento que eu tenho e que eu vejo dentro da nossa realidade de vida são mulheres extremamente adoecidas e silenciadas, né? E aí trago um lugar que é muito importante, de que é quando a gente silencia as mulheres e coloca elas exclusivamente nesse lugar de cuidar, a gente está perdendo narrativas de revolução, sabe? Então, é extremamente importante mesmo a gente dialogar sobre essa pobreza de tempo que nos impacta. Não tem como não ser impactada com esses dados.
É a primeira vez que eu escuto essa pobreza de tempo, né, por conta dessa matéria. Não sei se já tinha antes, ou foi um termo dele, mas Débora falou sobre o trabalho, né? Na verdade, não deixar de ser um trabalho, mas uma função não remunerada, né? E aí é tanto que quando você deixa de fazer isso para sair, para trabalhar fora de casa, hoje eu uso muito esse termo, o trabalho dentro de casa e o trabalho fora de casa, né? Porque é isso. Você precisa pagar outra pessoa para fazer isso, né? Ou utilizar de alguns recursos, feito creche, né? Enfim, escola. Então, eu também acho importante fazer 2 recortes, pegar nossas tesourinhas, né? Então, assim, eu vejo que a depender da situação social e financeira de cada público, chega de um jeito, né? Então, assim, eu trabalho com mulheres no meu bairro que muitas vezes elas nem se dão conta dessa percepção toda, de que é um trabalho, de que é um trabalho não remunerado, de que às vezes vem um adoecimento de um jeito que não sabe nem de onde vem, né? É difícil até se dar conta de onde vem esse sofrimento, de eu não conseguir fazer outras coisas que eu gostaria, e às vezes nem ter como perceber que gostaria de fazer outras coisas, por conta de estar sobrecarregada com toda essa função. E já o outro recorte, que aí é da clínica particular que eu atendo, né, já chega um outro público de mulheres que trabalham fora ou trabalham em casa exclusivamente, mas que conseguem pagar sua terapia, então tem uma condição financeira social diferente, e que já se dão conta desse trabalho e não remunerado, e e aí eu vou falar das mulheres que trabalham fora, porque aí elas já se veem num outro lugar, assim, eu trabalho, eu coloco dinheiro em casa, né, tanto feito meu companheiro, e aí eu chego e tenho uma terceira jornada, né, então o sofrimento ele já vem daí, de um cansaço e de uma percepção disso, de que o que eu faço? Né? E aí, quando tentam comunicar ou tentar arrumar de um outro jeito, já vem uma outra questão, porque aí vem a questão do relacionamento, e aí, feito Débora falou, esses homens, eles chegam nas relações, muitas vezes, inclusive, até esperando serem cuidados, feito eles sempre foram, né? E aí, quando vem uma mulher reclamar sobre isso, já vem, aí já muda a dinâmica, então o sofrimento dessa mulher vem por conta da percepção disso, eu não tenho tempo para fazer outras coisas, e, ao mesmo tempo, eu não há uma dificuldade dessa comunicação, desse diálogo, e ela até tenta, mas aí encontra uma série de barreiras, porque esse homem não está pronto para ouvir isso, assim, né? Então, e aí vem um outro agravamento. Então, assim, são sofrimentos diferentes, a depender do público, né? Mas que estão ligados a essa origem do cuidar como fonte disso primária. E em momentos diferentes, né? Eu acho que algumas descobrindo, né? Se dando conta, e eu vou querer que Débora fale bastante sobre isso também. E as outras a gente chegou a conversar sobre isso, né? Que é o como dialogar, né? Porque no final, assim, eu acho que é difícil você querer o embate, você quer harmonia, né? Isso. Talvez até mesmo sem dar esse nome, mas é bom estar em harmonia, seja em qualquer lugar, né? Assim, eu, por exemplo, sempre me encontro em harmonia quando estou entre mulheres, assim, descobri isso há muito tempo, né? Como era estar em um lugar e ser acolhida e ouvida e não julgada. Mas não é um caminho assim, não é fácil encontrar a nossa turma, né? A gente está o tempo inteiro procurando a nossa turma para ela estar em harmonia. Não é isso? Exatamente. Olha, você quer comentar, Débora? Depois eu te faço uma pergunta. Não, quer fazer perguntas? Depois a gente já emenda? Não, pode falar, depois a gente segue então, emendando aqui, que assunto não vai faltar. Então tá bom.
O que a gente vê sobre isso, Jana, eu acho que a troca e o diálogo entre nós tem sido algo cada vez mais necessário, sabe? Eu acho que as mulheres, elas precisam falar, e falar tem sido um movimento de revolução entre nós, seja pela escrita, seja na arte, nas diversas expressões da fala, sabe? Dentro disso, a gente consegue identificar várias fissuras e violências que foram historicamente silenciadas por elas, coisas que elas nunca viram, talvez, como importante o suficiente para ser falado dentro dessa dinâmica de tanto silenciamento, que acabam surgindo a partir do movimento da troca. Né? Cada vez mais a gente tem mobilizado rodas de diálogo, debates, conversas, mas também um movimento de escuta entre nós, sabe? Muitas vezes na fila de um banco, muitas vezes na fila do caixa do supermercado, sabe? As micro-revoluções que eu chamo, né? A gente entende elas como extremamente necessárias, muito por esse movimento mesmo do falar, né? Do colocar para fora coisas que dentro do seu núcleo familiar muitas vezes não é visto como importante. Então, se a gente parar para pensar em dinâmicas grandes, mas também dinâmicas pequenas, como o movimento de Quaresma, que está vindo agora, né, esse feriado de Quaresma, em que a gente geralmente vai para a casa dos nossos pais, e aí chega lá, a nossa mãe seja uma pessoa que trabalha fora ou que trabalha em casa, está ali lavando o prato, fazendo o almoço, fazendo toda aquela dinâmica de cuidado para que a família, no movimento, se alimente, né? E aquela mulher, ela não encontra um espaço dentro daquele dia ou em nenhum outro momento para dialogar com os filhos, com o companheiro, de como tem sido essa dinâmica para ela, sabe? Como ela sente. Então, já pensando em movimentos que tragam esses futuros possíveis para a nossa realidade, né, que a gente já traz o problema, mas também já traz a solução para a gente entendendo como é que a gente pode construir, né? Porque o futuro possível, ele só acontece a partir da dinâmica do agora, né, Jana? Quando você chama tanto eu quanto a Cibele aqui para dialogar sobre isso, é porque a gente já está tentando, nas microdoses do nosso dia a dia, no que dizem ser micropolítica, mas que a gente sabe que é a grande macro, que é onde realmente acontece a política, né? Que é no dia a dia, né? No cotidiano, na revolução. A gente percebe o quanto é necessário esse espaço de escuta. E aí sim, uma pessoa, né, como a Cibele traz aqui, uma terapeuta, uma pessoa formada na psicologia, é extremamente importante, né? Mas ainda na nossa comunidade, aí trago o recorte de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres periféricas, a gente ainda encontra grandes desafios para acessar, né, a saúde mental e os equipamentos públicos que garantem isso, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre uma grande mobilização, mas que ela pode acontecer dentro da sutileza da vida, né? Quando a gente para escutar as nossas avós e o que foram a vivência delas, a gente consegue entender o quão revolucionário é o nosso presente, né? Quando eu paro para observar que a minha avó foi uma mulher que cuidou de 15 irmãos para poder sobreviver junto com sua família, e eu olho para mim hoje em dia que vivi esse movimento de cuidar de pessoas, mas que também tive acesso a outras, né, a outros lugares, outros letramentos políticos, a gente entende o quanto é necessário a gente pensar o que é negociável e o que é inegociável na nossa vida, sabe? E eu acho que cada vez mais para as mulheres, Ana, tem sido inegociável o movimento de falar, sabe? A gente tem buscado falar, seja no posicionamento com o nosso companheiro, seja na dinâmica de troca com os nossos filhos, para que a gente não repita essas microviolências que interferem tanto no nosso dia a dia, né? Então, quando você me pergunta como a gente tem colocado isso na prática junto com as mulheres, é isso, é um movimento de escuta e de fala, sabe? A partir disso, a gente consegue revolucionar e fazer com que aquela mulher identifique que aquilo que ela não via como violência, que era quando o companheiro chegava em casa do trabalho, nem sequer olhava para ela, só esperava ela colocar a comida na mesa, é uma violência, sabe? É uma grande violência. E aí é isso, a gente volta para esse lugar de que quando a gente silencia uma mulher, a gente perde narrativas revolucionárias, sabe? Então, essa mulher ela vai se perdendo a identidade no dia a dia da vida. Ela vai perdendo quem ela é, ela se desconhece, ela não sabe mais qual é a música que ela gosta, ela não sabe mais qual é o lugar que ela gosta de sair, qual o restaurante que ela gostava de ir,
porque ela vai perdendo esse lugar, e esse lugar vai todo sendo substituído pelo cuidado. Porque ela trabalha em casa e ela trabalha fora. Então, se ela trabalha fora, ela vive a terceirização da maternidade dela, né? Ela pede para alguém cuidar dos filhos dela. E aí, esse outro alguém que cuida, na grande maioria, sempre é alguém da família ou alguém que vive um outro processo de cuidado e de não remuneração, né? De uma forma com qualidade desse cuidado, digamos assim. E aí é um ciclo, né? É um ciclo. É importante a gente estar debatendo sobre isso, Jana, muito por uma atenção mesmo a novos futuros, né? Eu estou adorando esse debate, novos futuros, é incrível. Não é? A gente... e assim, e tem sido um assunto muito presente, né, Débora? O sonho, né? Isso. O sonho é isso, assim, se a gente acredita que está tudo acabado, né? E a gente precisa ter essa capacidade de sonhar para construir. Tem uma coisa que me toca, a gente conversou um pouco também sobre isso, que eu acho que nessa sobrecarga se perde o quão valoroso é o cuidado, o quão uma grande possibilidade de exercitar o amor, exercitar o afeto, a empatia, sabe? E não sei se... Bom, em que momento... A gente tem que ir muito lá atrás, né? O que nos diferencia, né? Um momento em que alguém fraturou o fêmur e alguém carregou e para poder cuidar, né? Não deixou para trás. Então, nesse grande momento em que talvez uma marca, né, do que é o humano, que é o cuidar, né? E isso usado por um sistema... Eu não queria usar, né, o termo, porque quero que a gente pense assim, nesse futuro, mas quando isso é usado pelo sistema patriarcal para nos oprimir, passa o cuidado a ser algo pesado, né? Sim. E adoecedor. Quando é tão bom, quando você está bem, está com tempo, saber, né, sabendo do que se gosta e levar o filho, a mãe, enfim, alguém que você ame, né, que você, mesmo que não esteja no seu círculo ali mais íntimo, para cuidar, para sorrir, para fruir, né, a vida. Então, assim, essa é uma coisa que me toca muito, né, onde a gente coloca esse ato do cuidar, onde ele foi colocado, sendo ele algo tão, eu acho que tão valoroso. Eu queria que a gente... Eu queria saber, assim, como que se dá o diálogo. Você falou isso do falar, e a gente está com uma psicóloga aqui, então, assim, que pode né, dizer com propriedade, né, fora essa experiência que a gente tem, do quanto é imprescindível que se falar, né? O não falar é o adoecimento. E eu queria saber como são os diálogos, queria muito que vocês falassem sobre isso. Queria, Débora, você é uma articuladora, você é alguém que trabalha que desde muito, mais de 10 anos, né? Articulando, conversando com o diálogo com mulheres. Eu queria saber como isso se dá. Então, pensando assim, precisamos nos educar. Eu acho que é isso, né? Pensando nesses diálogos como educação. Então, como acontece, como são esses diálogos com mulheres que não se dão conta, né? Cibele fez esse recorte aqui que eu acho muito interessante para a gente conversar sobre ele separadamente. Como se dá o diálogo com quem não tem ideia de que está sendo explorada, que o cuidado não é uma coisa inerente ao sexo feminino, né, que pode e precisa ser compartilhado, que homens são esses que a gente está criando, e aí, bom, a gente tem tantas questões, né, você se dá conta e seu companheiro não se dá, enfim, mas se a gente for mergulhar aí... Mas, enfim, aí queria que você falasse sobre isso, e aí pedir para a Cibele também falar dessa parte... do atendimento clínico nesse diálogo com essas mulheres, né? Nesse despertar, vamos dizer assim, de como que isso acontece e como a gente pode aqui, né, saindo da clínica fechada, indo para o microfone, né, como a gente pode falar desses caminhos possíveis.
Você quer começar, Sibeli, que eu falei da outra? Pode ser. Quando você falou, Janaína, do cuidar, né, como não tem sido visto mais em alguma, né, na maioria das situações como uma coisa valorosa e como é, né? Eu acredito que vem também disso, assim, né, dessas mulheres estarem tão sobrecarregadas com isso, desse trabalho fora e trabalho dentro, ou quando é o trabalho dentro, é um trabalho dentro Inesgotável. Inesgotável, intenso, de como é difícil realmente a gente olhar o cuidado como algo bom, porque tá sobrecarregado, né? Tá muito, tá o tempo inteiro, né? E chega isso também. Eu não sei se eu sou uma boa mãe, eu não sei se eu sou uma boa companheira. Por quê? Porque, assim, se vê numa situação de que é muito, é o tempo inteiro, é o dia inteiro, são as horas inteiras do dia, não tem tempo para viver outras coisas, muitas vezes. E se eu não tenho tempo para viver outras coisas, eu só vivo aquilo. E a paciência é outra, o esgotamento é outro, e não dá espaço para se permitir fazer outras coisas e voltar com saudade do filho, e voltar com saudade da mãe, quando precisa cuidar da mãe, né? E aí nem é só a mãe, muitas vezes é a sogra, é as tias, né? Então esse cuidado ele vai não só para as crianças da família, aí vai para o sobrinho, é a irmã, e ajuda a mãe a cuidar da irmã, né? E vai também para esses adultos. E é esperado da mulher isso. Né? Se você for ver, não se pensa, quando minha mãe adoecer, meu irmão vai ficar. Não, eu vou ficar. Né? Porque vamos dizer, a esposa dele, a companheira dele, não vai querer. Ainda culpabiliza. Ainda culpabiliza a outra mulher. Exato. E aí, como ser uma boa mãe? Como ser uma boa filha numa situação dessas? Como se enxergar como uma boa filha, uma boa mãe, se eu perco a paciência? Se eu, de vez em quando, eu não quero estar ali, eu não queria estar fazendo isso, porque está cansativo. Né? Então, assim, aí volta de novo essa mulher para olhar para si. Sou eu que estou falhando, sou eu que não estou dando conta, sou eu que não tenho paciência, sou eu que sou uma má filha, uma má mãe. Né? E quando não, quando tem uma dificuldade ou de perceber isso, ou de quando se percebe de buscar e de encontrar alternativas possíveis para isso, viáveis, porque às vezes até é possível pensar nas alternativas, né? É divisão, vamos dividir, a gente mora na mesma casa, vamos dividir, eu tenho uma creche, eu tenho uma opção de fazer uma outra coisa, mas tira do plano das ideias e vamos para a prática. Não é tão simples, não é tão fácil, né? E aí eu me perdi na outra coisa, e aí como se enxergar esse cuidar como algo valoroso? Se eu estou sempre me olhando, sempre não, mas frequentemente me olhando como em falta, como sem paciência, como eu não queria estar aqui às vezes, mas esquece de todas as outras horas que foram muito boas para essa questão do cuidar. Então, como olhar como cuidar como valoroso? Né? Então, cada vez mais essa busca assim de isso aqui não está me atendendo, porque a gente não é só cuidar, né? A gente é o cuidar, é o querer ter um pouco de prazer no poder olhar uma coisa fora, ouvir uma música. Qual é a música? Débora falou uma coisa assim, que chega muito na clínica, esse sofrimento de não saber qual é a cor preferida. Eu queria pintar minha sala. Mas aí o arquiteto disse que a melhor cor é essa. Meu marido, ou minha companheira, ou minha mãe, ou né, seja lá quem for, outra pessoa acha que a melhor cor é essa. Qual é a cor que você prefere? E às vezes ele tem uma dificuldade muito grande dessa mulher identificar qual é a cor que ela queria. Isso. Sem olhar para livro de arquitetura, sem olhar para essas coisas. Qual é o prato que você gosta de comer? Às vezes eu vou no restaurante e digo, tanto faz. Tá, se você pudesse escolher, se você fosse sair sozinha, qual o prato que você pediria? E às vezes é difícil dela buscar isso, de que foi algo que ela viveu. E aí, às vezes, a gente precisa resgatar lá na juventude, quando não tinha tanto esse trabalho do cuidar, porque muitas vezes já existia, quando eu tenho que cuidar da irmã, quando eu tenho que cuidar da avó, quando eu tenho que cuidar da mãe, né? Enfim. E aí tem que haver esse resgate lá de trás para ver o que ela gostava, pelo menos. Porque hoje, às vezes, é difícil identificar. O que você gostava, então? Né? E aí vem muito dessa experimentação. A abordagem que eu uso na clínica é a gestalterapia, que é uma abordagem da experimentação.
né? É uma abordagem que tenta resgatar esse sentir. Porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa sobre esse sentir para depois agir. Só que ao longo da vida a gente vai sendo jogada para o sentir. Eu mal sinto, eu engulo o choro, né? Engulo o choro. Eu mal sinto, eu preciso engolir para poder agir de um jeito completamente sem pensar. E aí a gente vem nesse resgate. Então, quem era você antes, então? Para poder buscar quem é você hoje, né? Então, na clínica a gente vai fazendo esse resgate. E aí dizer, tá, experimente. Então, experimente montar a sua casa agora. Fale agora para mim qual é a casa que você gostaria. Que cor de parede ela tem? Que sofá? É sofá ou é cadeira, ou é poltrona, ou é no chão? Né? Ou é, enfim. E aí, nesse resgate, é uma possibilidade dessa mulher primeiro resgatar esse sentir dela, para depois ela pensar sobre esse sentir e agir de uma forma diferente. E aí, essa ação vai precisar vir dessa comunicação também, de comunicar, falar, que as mulheres fazem muito esse movimento, né? Quando a Débora falou, é numa fila de banco, é aqui, né? Então a gente está aqui, a gente está aqui conversando e comunicando e falando das dores e das alegrias, enfim, para que esse agir passa pela comunicação. Preciso identificar, falar o que eu estou sentindo e principalmente falar para esse outro, né? E ainda vai para o campo mais amplo, a gente precisa comunicar isso para quem comanda isso tudo, né, também. E aí vem os homens, mas vem também o Estado, né, as políticas públicas e todas essas coisas que precisam dar conta de como hoje isso é cobrado. As mulheres foram jogadas, se jogaram, enfim, a depender da época, no mercado de trabalho, para evitar, inclusive, relações antigas que vinham das suas mães. Eu não vou querer viver feito minha mãe vive com meu pai. Eu preciso, para isso, trabalhar, porque senão eu não tenho do que viver. Só que aí esse trabalho, o Estado ele não entra com complemento, né? As empresas não entram com esse complemento. Então, a mulher trabalha fora e precisa continuar trabalhando dentro, né? Essa mudança não acompanhou, os outros não acompanharam, a mulher mudou e os outros não acompanharam essa mudança toda, né? Isso para aquelas que trabalham fora, né? Para que trabalham dentro, continua o descaso, o desamparo, né? Dessas ações, dessas políticas que amparem uma criança desde a tenra idade até mais na frente. O não reconhecimento, né? O não reconhecimento. E aí, como olhar para cuidar como uma coisa valorosa, se na verdade está só... Te roubam isso também, te roubam, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse momento que é o que eu quero que Débora fale também. Eu vou falar vou usar um termo aqui, que é a coisa de ser letrada, né? Então, assim, esse letramento do feminismo e tal, que é o que Débora trabalha, mas... nesse momento em que as pessoas que não percebem que vivem essa falta de divisão, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito que seja uma angústia, né? Ou não querer ver, não sei. Chega muito como essa angústia e muitas vezes ela é refletida nem só no sentir, assim, dessa mulher de relatar o que ela sente ou deixa de sentir, mas eu não tenho tempo para escovar os dentes, eu não tenho tempo para... Aí você vê que aí muitas vezes a recomendação da saúde vem... Ontem mesmo eu estava nesse grupo de gestantes, né, e aí era um tema sobre saúde bucal e as mulheres dizendo assim, eu não tenho tempo de escovar o dente, eu sei que eu preciso escovar o dente à noite, porque o dentista falou, eu aprendi, enfim, mas eu não tenho tempo. Quando eu me dou conta, eu já estou dormindo no sofá. E aí vem outras coisas, então, o cuidar da saúde física, né, então, que vem desde a escovação do dente, a exames periódicos, então... E ainda assim, as mulheres são as que mais se cuidam, né, nesse sentido. E ainda cuidam desses companheiros, dos filhos, dos pais, né, são elas que acompanham esses homens nesse processo. Mas de si, vem muito assim, eu não tenho tempo, eu não consigo estudar, eu não sabe nem de onde tirar tempo para fazer isso, né? Então, eu vejo que chega como uma não percepção de um sofrimento por conta de que está nessa função do cuidado, e que isso traz toda isso, mas vem no sentido assim, eu não tenho tempo para nada,
né? Eu não tenho tempo para outras coisas. Ah, e aí quando você vai perguntar o que você faz, a hora livre, que hora livre, né? Assim, que hora livre? A hora livre, às vezes, é poder ver um programa na televisão, entre um intervalo entre uma coisa e outra, ou enquanto eu lavo os pratos e cuida do almoço. E de preferência algo que não te faça pensar. De preferência algo que não dê. Porque você não dá conta. Então, como eu vejo lá na clínica, e aí também é um recorte da minha clínica, né? Chega assim, não chega como um sofrimento por conta de estar no cuidado, quando não há esse letramento, né? Chega como eu não consigo fazer outra coisa, porque eu levo menino, busco menino, levo meu pai, vou com minha mãe no médico, vou não sei aonde, levo para terapia, ajeita isso, faço almoço, arrumo a casa, enfim. Respira. Olha, para você que está ouvindo a gente, que está na sintonia da 101.5 FM, eu sou Janaína Serra, esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife, toda terça-feira, às 2 da tarde, entre 2 e 3 da tarde, aqui na Faixa Mulher. Esse programa está sendo transmitido aqui na sintonia da rádio, também pelo nosso site, www.frecanecfm.org, e daqui a pouquinho pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecfm, e ele fica disponível ali, você pode compartilhar a informação. Eu estou conversando com Débora Guiar, estou conversando com Cibele Valglai. Porque eu sempre falei o sobrenome errado. Débora, uma articuladora política, Cibele, psicóloga, e a gente está conversando aqui sobre, dentro de uma série, Futuros Possíveis, estamos falando sobre a mulher e o cuidado, ou cuidar. Vamos pensar em futuros, num futuro melhor, e como a gente pode construir, como elas já constroem no fazer profissional e pessoal também, das duas, né? Vamos nos ouvir para a gente aprender. Débora, então, agora eu queria que você falasse sobre esse letramento, como conversar com mulheres que não são letradas no feminismo, né? Então, que não estão com os sentidos ligados, né? Atentos a perceber, a dar nome, é isso, é a dar nome, né? É o que acontece. E aí eu queria que você emendasse com uma outra coisa, que é o diálogo com os homens. Isso. Nossa, isso é extremamente importante. Eu vou falar primeiro sobre as mulheres, porque as mulheres vêm primeiro. Mas dentro dessa dinâmica, a Cibele trouxe muito isso, né? De que a gente identifica, eu acho que não existe, ou talvez a gente não consiga dar o nome às coisas, né? A gente não tenha, talvez, força o suficiente para responsabilizar nossos companheiros, nossos filhos, as pessoas que convivem ao nosso redor, sobre essa falta de cuidado conosco. Mas a gente sabe o que sente, sabe? A gente percebe na nuance das coisas. Então, quando a mulher traz para a gente, eu não tenho tempo. Ali ela está denunciando uma gama de violências, sabe? Eu não sei qual é a cor que eu posso colocar na minha parede. Eu não sei qual é o restaurante que eu gosto. Eu não sei qual é a música que eu gosto de ouvir. Ali, aquela mulher, ela já está denunciando uma gama de violências. E é ali onde a gente entra. É aí onde começa o debate, sabe? Eu acho que o diálogo, como a gente já trouxe antes, né? E a Cibele reforçou, e você também, o diálogo e a fala, a comunicação é um potencializador, né, dessa cura, desse processo de reconstrução do que é o cuidado. Mas tem algo que a Bell Hooks fala para a gente de uma forma muito bacana, né? Que é uma filósofa, uma grande pensadora negra. Ela fala que o amor é uma ação, não tão somente um sentimento, né? Isso traz para a realidade o cotidiano, que precisa ser ingestado mesmo, colocado, induzido ao cuidado, né? Então, quando a gente está dialogando com essas mulheres, Jana, a gente traz muito elas para esse lugar de pensar o cuidado consigo, para sim pensar o cuidado coletivo, sabe? Cuidado coletivo é algo que a gente já sabe muito bem o que é, né? Então, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha filha, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, eu vou para cima, eu vou para baixo. Isso tudo se coloca na dinâmica de cuidado coletivo. Mas e o cuidado comigo? E esse cuidado individual? E aí a gente percebe e traz elas para um lugar que é o lugar do que é negociável e do que é inegociável para nós. Perceba que é um caminho. Essa mulher ela não consegue identificar na primeira roda, no primeiro momento, todas as fissuras que ela vive, mas ela leva um estrondo de um susto muito grande quando ela percebe que ela não tem
a dinâmica do cuidado consigo. Isso não faz parte do dia a dia delas, né? Então, assim, é como a Cibele falou, muitas de nós acordam e passam o dia inteiro sem conseguir escovar os dentes porque não tem tempo. Isso é uma realidade muito naturalizada entre nós. Quantas e quantas vezes a gente chegou do trabalho, fez a janta, colocou a criança para dormir e dormiu no sofá? Ou foi colocar a criança para dormir e dormir com ela? Sabe? Isso é uma frase que é tão comum entre nós, sabe? Que é uma amiga que manda mensagem, amiga, não consegui te responder porque capotei de sono. Isso no meu dia, meu Deus do céu, é tão comum. Eu vivo mandando essas mensagens para minhas amigas, sabe? E aí a gente não percebe o quanto isso é violento, sabe? Porque a gente não consegue finalizar o nosso dia. Vê que pesado, né? Que isso aí é o que você trouxe para a gente da pobreza do tempo. Eu acho que a pobreza do tempo, essa palavra eu amei, porque ela se encaixa, né, nitidamente nesse lugar. A pobreza do tempo para as mulheres é a falta de cuidado consigo, porque a gente vai dar conta de todo o resto não pode faltar, mas sempre o que falta é o cuidado com a gente. Então, quando a gente está puxando essas mulheres para o diálogo, Jana, primeiro a gente tem que entender isso, que a prática da escuta é uma prática que ela vem como prioridade dentro da troca entre mulheres, sabe? A gente precisa se ouvir para entender, né, que a gente fala muito sobre mulheridades, né? Que são essas diversidades de mulheres. Assim, dentro do feminismo, a gente tem induzido cada vez mais, a partir da interseccionalidade, esse diálogo de mulheridades. Somos diversas. As dinâmicas da vida da Janaína e da Cibele talvez não se encaixem nas minhas, mas a gente se encontra nesse lugar que sempre bate no lugar do cuidado, né? A gente se encontra nessa confluência, como diz Nego Bispo, de entendimento de que as nossas diversidades não são caminho para a divergência, mas são caminhos para a construção de diálogos possíveis, de diálogos de mundos reais que são construídos no agora para o futuro, né? Então, quando a gente está trazendo essas mulheres para um lugar de pensar em si, a prioridade é essa que a Cibele falou, é fazer ela identificar quem ela é, relembrar quem ela é, sabe? A gente vive em uma dinâmica de vida corrida em que nós, mulheres, não sabemos mais qual o momento que vamos poder parar. Eu, enquanto mãe solo mesmo, e várias outras mães solos que eu converso e troco, a gente não tem a dinâmica do ter afetividade com outras pessoas. Para uma mãe solo, isso é algo muito raro, a afetividade com o outro. E aí, quando você faz o recorte de uma mãe solo atípica, aí a gente está falando sobre uma outra camada de cuidado também, né? Que é um cuidado em exaustão. A gente fala muito que a gente não odeia as nossas crianças, longe de nós odiar nossas crianças. A gente odeia o que fizeram com a maternidade. O que fizeram a maternidade ser para nós, sabe? Porque não é necessário que a gente... E não é possível que a gente consiga construir no futuro realidades em que a gente tenha que viver exclusivamente para esse lugar. Eu não quero que as minhas filhas sejam mulheres que esqueçam de si para cuidar do outro. É isso? Eu não quero que as minhas filhas sejam mulheres que vão retirar a sua identidade, né? Porque é isso que acontece, a gente perde a nossa identidade, a gente esquece quem a gente é para relembrar o outro quem ele é. E aí eu trago, Jana, isso por uma preocupação sobre como estamos nos cuidando coletivamente. É impossível que a gente tenha um cuidado coletivo com qualidade se cada um de nós não está percebendo a subjetividade de quem somos, sabe? A nossa subjetividade, ela tem um valor extremo, porque é ela que vai trazer para o outro quem somos e a qualidade do afeto. O afeto e o cuidado estão nesse lugar de desgaste justamente por conta disso, porque a gente não está identificando o que é que o outro precisa dentro da subjetividade dele, né? E aí isso é muito interessante se debater, porque isso versa sobre várias coisas, mas também versa sobre uma responsabilidade muito grande que o Estado tem com a gente, principalmente com as mulheres, sabe? Que o Estado, historicamente, versa naquele lugar de colocar homens, e na maioria homens brancos, no poder, né? A gente está cansado de ver isso, e muito por um lugar de que esses homens, eles foram criados em uma dinâmica de vida, e já trazendo os homens para esse debate, como você pediu, eles foram criados em uma dinâmica de vida em que a mulher não era vista como um agente de produção de conhecimento, um agente de produção, né, de entendimento das coisas, uma pessoa agente de pensar e revolucionar, e que seus pensamentos e suas revoluções fossem valorizadas, né?
Eu acho que a gente, dos anos 2000 para cá, talvez, a gente tem trago cada vez mais essa dinâmica de empoderamento das mulheres a partir do seu lugar de fala, né? Então, a gente tem falado nada sobre nós sem a nossa participação, né? Não tem como construir política pública de qualidade sem a participação de mulheres, não tem como a gente construir, né, empregos ou uma empregabilidade ou pensar remuneração de forma valiosa e com qualidade, sem colocar mulheres naquele lugar de poder ou de decisão, onde a gente vai estar dialogando sobre as nossas vivências e quem somos, sabe? É um grande trabalho, existe um grande trabalho pela frente, mas eu percebo muito que esse trabalho começa, Jana e Cibele, e todo mundo que está ouvindo a gente, porque a amplitude é enorme e vai ser, porque é muito necessário a gente pensar o cuidado já com os nossos meninos, sabe? Uhum. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela dizia assim, eu queria muito ter filho homem, porque filho homem é mais fácil de criar, a gente bota uma roupa qualquer e vai botando, e vai vivendo, né? E, na verdade, não é. A nossa tarefa está em pensar como serão esses homens do futuro. E isso é o que está sendo mais complicado, talvez, para as mães de menino, muito por esse lugar de que não é tão comum e tão existente modelos de homens que respeitem as suas mulheres, né? Não é tão naturalizado entre nós que o homem exerça e divida as demandas dentro de casa. Então, quando a gente ainda vê um homem hoje em dia que está ali cumprindo com sua obrigação, que é o dever dele, né? Enquanto pai, enquanto companheiro, enquanto ser no mundo que precisa se cuidar de forma solo, né? A gente não vive só pelas trocas, a gente vive em si, na nossa individualidade. A gente não entende e não vê isso como algo que, nossa, o quanto é importante. A gente ainda vê como, talvez, um homem muito revolucionário, um grande, né? Um homem fora da curva. É aquele homem que vai lá e que vai dividir as demandas e que vai pôr a comida no próprio prato. Vejam, a gente está se preocupando com homens que não colocam a comida no próprio prato. Isso é extremamente assustador, né? A gente precisa pensar novas dinâmicas, novas possibilidades de educação dos nossos meninos em coletividade, na sua individualidade, na sua subjetividade, cuidando de si, mas também em coletividade, né? Respeitando o outro. Então, eu acho que a demanda maior que está aí nesses novos homens do futuro estão nas mãos das mulheres mães que não vão reproduzir as violências que sofreram dos seus companheiros na vida de seus filhos. Que a gente fala aqui, né, sobre homens diferentes, que eu não quero ter homens iguais, mas quando o nosso filho nasce, a gente quer que aquele filho seja o homem destaque. Então, muitas das mulheres, vejam, cuidado da gente falar sobre isso, mas é necessário. Muitas das mulheres reproduzem um modelo masculino de vida no cuidado com seus filhos, colocando eles em um lugar de que, meu filho não lava prato, ele é menino, né? Uhum. Meu filho não vai lavar a roupa dele ali, a cuequinha dele, quando ele sair do banheiro, ele é menino. E aí é onde está o erro, é nessas entrelinhas. E aí volto a dizer, a política ela é construída no dia a dia, no cotidiano. A gente consegue construir grandes homens revolucionários e grandes políticos de respeito para o futuro quando a gente, no dia a dia, do cotidiano, na miudeza, consegue identificar isso. Então, acho que é uma grande demanda que a gente tem pela frente de cuidar desses novos homens, mas eu trago um termo que é muito importante, Jana, que é o termo parentalidade. Né? Na última vez que eu vim aqui, eu falei contigo sobre ele. Né? E é muito necessário da gente dialogar cada vez mais sobre a parentalidade, porque a parentalidade versa sobre esse cuidado coletivo. Tira o cuidado do lugar da mulher, daquela mulher que tem que ser submissa, daquela mulher que tem que se direcionar totalmente ao cuidado, e coloca o cuidado em um lugar na comunidade, em que todos nós somos parentes, como nós, pessoas indígenas, falamos, em que todos nós somos parentes, e principalmente nessa participação do homem, né? A importância dessa participação com o homem, dessa divisão de cuidado, né? Então, tem um perfil no Instagram que eu indico muito, que é Parentalidade Preta, que é um homem preto que fala sobre esse processo de parentalidade, de cuidado com os seus filhos e de revolução no cuidado sobre pessoas pretas. E tem Maria Daniela, que é uma mulher trans da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. A Maria Daniela é uma mulher trans, mãe, que também fala sobre esse lugar do cuidado, né? E aí é muito importante a gente enxergar que a nossa sociedade ela não é mais a mesma, né? Ela não é mais a mesma que anos atrás. Então, a gente precisa entender
onde está esse lugar, esses agentes de cuidado, né, essas pessoas que são agentes de cuidado, e também como a gente, enquanto sociedade, pode se incluir nele, né? Eu falo muito que a gente precisa olhar mais a fundo esse processo do que é cuidar. E aí o Lula, já não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar isso, mas o Lula sancionou no passado, em dezembro do ano passado, a Política Nacional de Cuidado, Jana. E esse processo é extremamente importante, porque, como a Cibele disse, é necessário que o Estado, né, o poder institucional, esteja atento e tenha olhos voltados para isso, né? Essa Política Nacional de Cuidado é uma grande vitória, é um marco, né, para toda a sociedade, mas principalmente para as mulheres que trabalham, né, nesse trabalho não remunerado e no trabalho doméstico, muito nesse entendimento de que a gente precisa urgentemente construir políticas públicas, construir espaços de fala, construir e versar sobre isso, fiscalizar a prática deles, para que aconteça esse cuidado com essas mulheres nas suas nuances da vida, né? É isso, acho que é uma responsabilidade coletiva, não tem como tirar, mas é necessário que a gente entenda que esse olhar diferente, esse futuro possível do cuidado, ele está principalmente nessas nuances do dia a dia, sabe? Não à toa eu comecei essa série com o tema masculinidades. Muito bom. Né? E como mãe de menino, é realmente assim, é muito difícil. É difícil você não reproduzir, é difícil você, né, você identificar, não reproduzir. Você tem você tem todo o entorno da vida, do mundo, né? Dizendo que é um caminho que não é legal, que não é o caminho que a gente quer construir. É um grande desafio. Eu fico me perguntando quantos homens vão ver esse assunto, começar a assistir e continuar, que não sejam jornalistas ou pesquisadores da área, né? Assim, então, quantos homens vão fazer isso, né? E quantos homens vão se colocar nesse lugar também de criar esse filho dessa forma, né? Porque aí a gente, se não entra na gente mais uma função de que a gente precisa criar esses meninos de um jeito diferente, e que porque esse cuidado já está na mão das mulheres, mas quantos homens vão se implicar nisso? De dizer, eu vou primeiro mudar e também vou criar o meu filho. E aí referência, né? Ser referência para ele, né? Fazer, pesquisar, ler sobre, buscar. Quantos homens pais ou filhos também vão ver perfis de médicos geriatras para cuidar melhor dos seus pais, ou de parentalidade, né? Perfis de psicólogos ou enfim, educadores parentais, por aí vai, para poder se colocar nesse lugar de fazer diferente, né? De construir isso. De construir. Isso. E aí a outra coisa é esses meninos sendo criados assim, com quem eles vão encontrar mais na frente, né? Vão crescendo e adolescência, e com quem eles vão fechar. E se eles tentarem fazer diferente, eles conseguem também, sabe? Assim, por conta de... É uma casta, né? A casta masculina, eles se defendem, eles se protegem, eles têm afeto uns pelos outros, enfim. Mas eu fico me perguntando isso também. As perguntas ficam, né, no ar e não, a gente não tem respostas, né? Eu acho que o que a gente consegue muito, que é sempre pelo diálogo, né? É mesmo de compartilhar, né? Elaborar, conversando a gente elabora, a gente se identifica, aprende, né? E consegue trilhar, pensar, pelo menos, né, em caminhos possíveis. Olha, a gente tem pouquíssimo tempo, temos 5 minutos, na verdade, 6 minutinhos. Eu vou só fazer, eu ia fazer uma pergunta, eu vou fazer um comentário, assim, que eu vejo uma geração de homens, assim, de 20, 30 anos, estou falando isso de uma forma muito geral, né, assim, sem me aprofundar em nenhum recorte, mas... várias camadas sociais, diferentes camadas sociais, aliás, já muito diferentes, né? Então, vejo com alegria, né, que existem possibilidades, assim, poxa, podia ser assim, né? Assim, pode ser assim, um desejo, né? Mas que estamos vindo, né, mudando assim como sociedade, nem sempre para melhor, mas
temos alguns exemplos assim de que eu acho que é possível. E aí eu queria que vocês pudessem assim compartilhar o que vocês quiserem agora, assim, né? O que vocês sonham para esse futuro, né? Estou falando algumas coisas e vocês escolham, né? Ou que não seja nada do que eu estou falando, mas que seja na prática pessoal, que seja o que você pensa quando você, por exemplo, Débora, vai se encontrar, né, com grupos de mulheres e meu sonho, né, é isso que me inspira, ou quando você abre sua clínica, ou abre a roda com as mulheres que você atende fora desse outro espaço. E pensa também nessa construção. Então, eu queria que vocês falassem isso, assim, desse futuro para vocês, ou algo que vocês já vivam, né? Mas que possam deixar para quem está nos ouvindo. Eu vou ter, assim, 3 minutos para cada uma, infelizmente. Eu, no coletivo, eu faço mais esse trabalho da gente conversar e partilhar, identificar, né, enfim, e da identificação, cada um encontrar alguma possibilidade no individual. Eu não trabalho feito Débora como é o coletivo de buscar a coisa externa da política pública, mas numa coisa mais individual, assim, individual para cada um, mas no coletivo dentro de pequenos grupos, né? E para mim, no particular, eu faço um trabalho de casa, assim, né, que é uma coisa até que eu digo ao meu companheiro com quem eu divido a parentalidade dessa segunda filha. Eu tenho uma filha mais velha, já jovem adulta, e a da mais novinha, que tem 6 anos, é um trabalho de comunicação direta com ele, assim, e eu inclusive digo, eu às vezes não queria estar tendo essa conversa, eu queria que você tomasse essa iniciativa, né, mas dentro do que é possível e do que a gente escolheu estar juntos, enfim, a gente faz um trabalho de divisão, de tentar ser o mais igualitário possível. Eu ainda reclamo, acho que ainda sobra um pouco mais, mas, no geral, eu acho que é um pouco mais igual. Então, a gente divide os cuidados, tanto da casa como da filha, meio a meio, assim, né? Então, são 3 dias da semana com ele, 3 dias da semana comigo, e para esse cuidado da filha. Se surgir pais, a gente ainda não sabe como vai fazer. Mães, no caso, a gente só tem mães vivas, eu e ele. E aí a gente está sempre fazendo esse ajuste. Apertou para cá, apertou para lá, não deu, vamos mudar. Então a gente faz assim, 3 dias da semana ele quem cuida dela, então ele quem leva para a escola, dá comida, bota para dormir, dá jantar, ele que se vira com ela, e 3 dias na semana sou eu. E o 7º a gente se alterna. Um domingo meu, um domingo dele, um domingo meu. Então, isso tem sido transformador para essa maternidade, porque a primeira maternidade foi solo totalmente. E eu vejo hoje, inclusive, como eu não fui a mãe que eu poderia ter sido. E aí eu acho que eu iria levar isso de todo jeito, mas eu sinto um peso maior. De muitas vezes eu não ter paciência, de não querer estar junto, porque tinha que dar conta de outras demandas, né? Enfim. E com essa, eu vejo como eu chego no meu dia de cuidado dela com saudade. Eu chego com saudade. E eu acho, inclusive, importantíssimo para ela ver que a mãe dela vive para além dela, né? Isso. A mãe dela escuta uma música, a mãe dela dorme, eu durmo às vezes a hora que eu quero, e é tão interessante que às vezes no dia dele, ele que capota com ela. E eu tô ali assistindo um filme, sabe? Assim, então, e importante fazer um recorte também de que a gente é autônomo, né? A gente tem uma condição de trabalho que nos possibilita isso, né? Que ele faça esse rolê junto comigo aí, de fazer essa divisão, enfim, né? Então, é um recorte bem, bem importante, porque eu fico imaginando como seria isso numa época que eu já trabalhei 8 horas por dia, com mais 1 hora de almoço, com mais 2 horas de deslocamento, de segunda a sexta, alguns momentos de segunda a sábado. Então, existe esse recorte hoje, né? Mas como é legal, assim, poder viver outras coisas, né? Hoje eu estava dizendo a Diana que eu vim para cá, e aí eu acho que você perguntou para onde eu ia depois, né? Com o meu horário, eu disse, então eu tô pensando aqui no Passo do Frevo, porque ele quem tá cuidando dela, sabe? Hoje é o dia dele, então assim, eu marco minhas coisas de trabalho, eu marco passeio, se eu quiser, eu assisto filme, eu escuto música, eu descanso, eu não me preocupo. E às vezes eu chego lá e quero dar um banho nela porque eu tô com saudade, e não porque eu tô na obrigação disso, né? E aí eu acho muito legal, assim, essa forma que a gente chegou não é perfeita,
E a gente já fez vários ajustes ao longo desse tempo, mas eu acho que é uma possibilidade para algumas famílias, sabe? É uma possibilidade também. Boa, de ouvir, inspirador. Esse é um futuro possível, né? Impossível. Que se encaixa Infelizmente, na nossa... tem umas dependências, né, de como é o trabalho de cada um, enfim, mas é um futuro possível. Isso. Que é a realidade, né? A gente sempre está nesse lugar de para frente, mas as coisas acontecem no agora. Né? O futuro, ele é o resultado do agora. Então, é muito bom ouvir isso. É muito bom que as mulheres que estão ouvindo a gente aqui saibam que existe essa realidade, sim, é possível. E se inspirem. É. Débora, eu vou pedir para você finalizar com... Isso, também bem rápido. Já estourando o nosso tempo aqui. Sim. Jana, eu acho que o meu sonho é que a gente consiga construir esse futuro e essa realidade possível para as nossas mulheres, sabe? E aí reverbero na vida das minhas filhas. Eu espero que o meu legado seja exemplo para elas e que elas consigam viver dinâmicas outras, sabe? Dinâmicas onde a maternidade seja uma escolha e não uma obrigação, e não uma impulsão, sabe? Que elas estejam nesse lugar do cuidado muito pelo afeto e não pela obrigatoriedade. Então é isso, irmã, que a gente tenha mais espaços para conversar sobre isso. Muito obrigada, Cibele, pela escuta e pela troca. Muito obrigada, Jana. É esse o presente que a gente quer ter no futuro para as nossas mulheres, né? É esse o futuro construído no agora, no dia a dia, nas nuances da vida, nas nuances do cuidado, que a gente quer ser presente na vida de todas. É isso, máximo respeito, família. Nossa, Débora, gente, que bom ouvir vocês. Eu sempre saio assim, o dia do Mamas é um dia realmente que eu saio mexida. Como é bom estar aqui. Máximo respeito por vocês também. Obrigada. Bom, agradeço demais a presença de vocês. Agradeço a sua escuta, você que acompanha a Frecaneca FM, você que é ouvinte do Mamas Minas e Manas. Eu hoje conversei, a gente está nessa série pensando em futuros possíveis, hoje falando do cuidado. E para isso conversei aqui com Débora Guiar, conversei com Cibele Voglain e finalizo o programa agora, te lembrando que ele fica disponível pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/FrecanecFM. Mamas Minas e Manas tem produção de Bruna Figueroa, suporte técnico de Gui Barreto e Eduardo Detmering, programação musical de Manuel Malaquias e Lore Fragoso. Eu sou Janaína Serra, te encontro toda terça-feira entre 2 e 3 da tarde aqui na sintonia da 101.5 FM. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Até lá.